Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonathan mais uma vez por aqui, iniciando mais uma aula do nosso canal. E hoje nós vamos fazer a correção da semana 2 do PET do sexto ano. Então se você está com alguma dúvida, tem algumas questões aí bastante polêmicas, fica com a gente até o final do vídeo que eu vou tentar tirar todas as suas dúvidas. Mas antes da gente começar a nossa correção, quero pedir para que você se inscreva no canal e clique no sininho para ser notificado quando a gente postar um novo vídeo. Agora sim, bora para a nossa correção. Iniciando a correção das atividades dessa semana, nós já começamos com uma atividade que, ao meu ver, é bastante complexa para um sexto ano, mas eu vou explicar aqui e caso vocês tenham alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu respondo para vocês, tá bom? Então, no primeiro caso, aqui na primeira atividade, apenas para a gente representar esses três números aqui neste sistema de numeração. O indo-arábico é o que a gente utiliza, né? Então é só a gente escrever esse número, 78 milhões e 300 mil, então 78 milhões e 300 mil. Depois nós temos 384.400, 384.400 e por fim 149 milhões e 600 mil. No sistema de numeração romano, para a gente escrever os 78 milhões, nós vamos escrever os 78, né? Então 50, 60, 70, 75, 76, 77, 78. E aqui em cima nós vamos colocar dois traços. Esse primeiro é que eu estou pegando 78 e estou multiplicando por 1000. E esse segundo aqui é que eu estou pegando 78, multiplicando por 1000 e por 1000 de novo. Só que 1000 vezes 1000 é 1 milhão. Então é a mesma coisa de eu estar pegando o meu 78 e multiplicando por 1 milhão, que nos dá os 78 milhões. E depois nós temos aqui o 300 mil, nós vamos escrever o 300 e colocar um tracinho em cima também. No número 384 mil, nós vamos colocar o 384. Aqui tem o 384. Coloca um tracinho em cima e nós temos o 384 mil. E agora basta fazer o 400, que é o 100, que é o 500 menos 100, né? O 100 subtraindo, o 100 sendo subtraído do 500. E por fim, 149 milhões e 600 mil, nós vamos fazer os 149, então 100, o 40 agora e o 9. Isso daqui é 149, com um tracinho é 149 mil, com dois tracinhos, 149 milhões. E os 600, nós vamos representar aqui os 600, que é o 500, aqui, que é o 500, mais o 100, com um tracinho apenas em cima, tá certo? Aqui eu deixei um espaço, mas não foi proposital, né? A gente pode deixar todos os números bem próximos assim, visto que o traço aqui em cima que indica o valor. No sistema de numeração egípcio, conforme eu já havia falado para vocês na nossa primeira aula, existe uma limitação nesse sistema de numeração. Que limitação que é essa? Nós não conseguimos escrever números maiores que 9.999.999. Né? Cada símbolo pode ser repetido apenas 9 vezes e o maior símbolo que a gente tem é um símbolo que representa 1 milhão. Então, essa distância, 78 milhões e 300 mil, não tem como fazer. Essa aqui da Terra ao Sol também não tem como fazer. E como eu não sou muito bom de desenho, eu peguei essa figura pronta aqui na internet, que representa para a gente o 384.400. Né? Nós temos aqui 3 girinos, cada um valendo 100 mil. Nós temos 8 dedos indicadores, cada um representando 10 mil. 4 flor de lótus, cada uma representando 1000. E aqui a corda enrolada, cada uma representando 100 unidades. Tá certo? Agora, o sistema de numeração babilônico e maia, esses aqui são mais complexos. Eu fiz aqui e vou tentar explicar para vocês. E caso vocês não consigam, eu sinceramente não vejo motivo para se desesperar, visto que é uma atividade que, ao meu ver, na forma como eu interpreto, foi equivocada. Né?
É uma atividade que... Qual que é o intuito disso daqui tudo? Da gente conhecer os sistemas de numeração e entender que o sistema indo-arábico é o mais viável. Então não precisava colocar um número desse tamanho, mas vamos fazer. No sistema babilônico, que é o nosso sistema, que é o sistema sexagesimal, que agrupa de 60 em 60, nós temos aqui o primeiro número 78 milhões e 300 mil. O que eu fiz? O nosso cravo e a nossa asna eu coloquei como triângulos para ficar mais fácil para eu fazer o desenho aqui e fazer a representação também. Mas enfim, esse sistema de numeração é um sistema de numeração que tinha o valor posicional, conforme nós vimos na nossa primeira aula. E o que isso quer dizer? Que os símbolos têm valores diferentes dependendo da posição que eles ocupam. Então, como ele é um sistema de numeração sexagesimal, a nossa primeira casa aqui é como se fosse 60 elevado a zero, que vai ser igual a 1. A nossa segunda casinha, 60 elevado a 1, que dá 60. A terceira casinha decimal, a terceira ordem do nosso número, 60 ao quadrado, que dá 3.600. 60 ao cubo, que dá 216 mil. E 60 elevado a 4, que dá 12.960.000. Então, ó, quantas vezes o 12.960.000 cabem dentro dos 78.300? 6 vezes, correto? 6 vezes isso daqui dá 77.760.000. Sobram 540.000. Aí esse 540.000 eu vou representar na outra ordem, na ordem seguinte. Nós temos aqui essa ordem do 60 elevado ao cubo, né? Então nós temos aqui o número 216 mil. O 216 mil cabe duas vezes dentro do 540, que dá 432 mil, sobra 108 mil. Aí esses dois, que é as duas unidades que cabem dentro, né, eu coloquei aqui, e vou trazer para cá agora esse 108 mil, para outra ordem. 108 mil. Quantas vezes o 3.600 cabe dentro do 108 mil? 30 vezes. Então nós colocamos aqui o 30, né? E acabou o nosso cálculo que essas duas ordens ficariam vazias. Então, como eles não tinham um símbolo para representar o zero, eu deixei aqui em branco, mas foi isso que eu fiz. Não sei se ficou muito claro o que eu estou querendo passar para vocês. Como eu disse, na minha opinião, é uma situação um pouco puxada para o sexto ano, vamos dizer assim. Então, aqui estão a representação dos três números. Eu não vou entrar em muitos detalhes. Eu acho que com essa explicação que eu dei aqui, caso vocês não tenham entendido, volta o vídeo um pouquinho, assiste de novo e aí tenta entender isso que está aqui embaixo, tá certo? Porque senão nós vamos perder muito tempo explicando isso daqui e às vezes não vai ser tão proveitoso, vamos dizer assim. Mas está aqui as representações. No sistema de numeração Maia, nós temos, conforme eu havia falado no nosso primeiro vídeo, na nossa primeira correção, esses números, as ordens dele era disposta na vertical, diferente, por exemplo, do babilônico que a gente viu agora, que era na horizontal, igual que a gente usa hoje. Então aqui no sistema Maia a mesma coisa, só que como era um sistema que agrupava de 20 em 20, nós temos aqui 20 elevado a 0, 20 elevado a 1 e assim sucessivamente. Então, vou fazer o primeiro exemplo aqui também. Nós temos aqui 78 milhões e 300 mil, 20 elevado a 6 dá 64 milhões, então cabe apenas uma vez, né? E sobra 14 milhões e 300 mil. Aí a gente joga para a ordem de baixo. 14 milhões e 300 mil, nós estamos na ordem do 20 elevado a 5, que dá 3 milhões e 200 mil. Então, quantas vezes cabem 3 milhões e 200 mil no 14 milhões e 300? 4 vezes. Sobra 1 milhão e 500. Joga para baixo. 1 milhão e 500, nós estamos aqui na ordem dos 160 mil, né? 20 elevado a 4. Quantas vezes os 160 mil cabe dentro do 1 milhão e 500? 9 vezes, né? Aqui está um tracinho meio fraco, mas é o traço que representa 5, mais as 4 bolinhas aqui, que representam 4 unidades, 4 mais 5, 9. Sobra 60 mil, a gente joga para baixo. 60 mil, nós estamos na unidade, na ordem do 20 ao cubo, que dá 8 mil. Quantas vezes 8 mil cabe nos 60 mil? 7 vezes. Sobra 4 mil, joga 4 mil na de baixo.
Aí aqui nós estamos na ordem do 20 ao quadrado, que dá 400, né? Quantas vezes o 400 cabe dentro do 4.000? 10 vezes. Então, dois tracinhos aqui, cada um representando 5, e as outras duas ordens ficariam vazias. E aqui a mesma coisa, o mesmo raciocínio. Então, a representação está aqui. Não vou entrar muito no mérito dessas resoluções aqui, dessas representações, mas caso vocês tenham alguma observação para fazer, é só escrever aqui nos comentários que a gente vê qual que foi a sugestão ou se vocês fizeram de outra forma, enfim. Aí vem a atividade 2 do sistema de numerações apresentados na atividade anterior. Pesquise quais são usados até hoje. Então, é uma pesquisa, né, assim, falando do nosso país é fácil saber, né, mas vai saber se como que isso é em outros países. Mas no nosso país aqui, o que a gente utiliza é o indo-arábico e os romanos, né? Aparece muito o sistema de numeração romano em relógio, capítulo de livro, enfim, ainda aparecem algumas situações que a gente utiliza o sistema de numeração romano. Na atividade 3, mais uma vez a gente tem que escrever alguns números no sistema de numeração indo-arábico, romano, egípcio e babilônico, e maia também. E novamente eu coloquei as representações aqui. No caso do sistema de numeração maia e babilônico, nós temos a representação aqui, mas não vou entrar tanto no mérito, e aí basta a gente interpretar aqui, né? No caso, nós temos aqui a primeira ordem, aí depois aqui a segunda ordem, aqui a mesma coisa, primeira, segunda e terceira ordem. Então basta vocês depois dar uma interpretada aqui que fica que vocês vão ver como que escreve, mas não vou focar novamente no sistema de numeração babilônica e maia. Mas aí a gente tem aqui o sistema indo-arábico, que é o que a gente utiliza hoje, né? Então bastava repetir o que estava escrito aqui do lado esquerdo. No sistema de numeração romano, nós temos aqui a representação também, depois vocês conferem aí se deu certo com o de vocês, né? Se tem alguma diferença. E aqui nós temos o maia, o egípcio e o babilônico, tá certo? Então aí depois vocês conferem, basta ver aqui se o resultado ficou igual ao de vocês ou não e dar uma analisada do porquê que está diferente. Na atividade 4, utilizando sistemas de numeração indo-arábico, romano, egípcio, babilônico e maia, efetuar as operações. Aqui eu nem coloquei a parte das operações do sistema de numeração babilônico e maia, porque na verdade não ia ter como a gente fazer as operações com eles, né? Ia ser um negócio muito complexo, muito, como eu já disse para vocês, não era uma atividade, ao meu ver, que, que deveria ter sido passada para o sexto ano. Mas aqui eu coloquei a questão do indo-arábico, do sistema de numeração romano e egípcio e fiz as operações. Então aí vocês conferem com a de vocês aí também, se ficou desse jeito, né? Na atividade 5, dê sua opinião sobre qual sistema de numeração mais fácil de escrever os algarismos e efetuar as operações dos números. E aí, obviamente, é o indo-arábico, né? Tanto é o mais fácil e o mais simples, que é o que se tornou referência mundial. Na atividade 6, pesquisa as características e como se estrutura o sistema de numeração indo-arábico. E aí nós temos que o nosso sistema de numeração ele é de base 10, conforme eu já falei também na primeira aula, né? Nós agrupamos de 10 em 10. O sistema é posicional, né? Então a posição do número que indica o real valor que ele tem. Então o 21, o 2 ele está nas dezenas, então ele vale 20. Se fosse 204, o mesmo símbolo que foi utilizado na dezena agora vale 200, né? Então depende da posição para a gente saber qual é o valor do número. Nós temos também um símbolo para representar o zero, né? Que quando a gente utiliza, a gente está querendo demonstrar que aquela ordem está vazia. Temos também aqui algumas outras características. Por exemplo, um número que está à esquerda de um outro número, ele é 10 vezes maior do que se ele estivesse na posição desse número, né? Então, como a gente agrupa de 10 em 10, todo número que está à frente de uma determinada ordem,
ele vai ser 10 vezes maior, né? Então, o número que está nas dezenas, por exemplo, 70, se esse 7 for para a centena, ele vai ser 10 vezes maior e vai ficar 700. Na atividade 7, qual é a outra nomenclatura do sistema de numeração indo-arábico? E aí a gente utiliza também o nome de sistema de numeração decimal, e eu já falei o porquê, né? Sistema de numeração decimal, porque a gente agrupa de 10 em 10, tá certo? Então essa foi a correção da nossa semana 2. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se ficou muito claro a parte do sistema de numeração maia e babilônico, mas, como eu disse, eu acho que é algo que vocês não deveriam se preocupar, porque foi uma questão que eu acho que realmente está puxada para o sexto ano, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like para ajudar o canal. E logo logo eu posto um novo vídeo da correção, tá certo? Então é isso, muito obrigado, até a nossa próxima aula.